Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Suzuki, eu sou o presidente da Breg. E em nome do Conselho Executivo, eu quero agradecer a todos os participantes de hoje que estão prestigiando o nosso Breginar, que faz parte da série de webinars que a Breg está promovendo todos os meses, né? Para aqueles que ainda não conhecem, a Breg é a Brazilian Advertising Group, uma associação de agências de publicidade pertencentes a brasileiros e presentes nos Estados Unidos. E esse Breginar está sendo transmitido também no Clubhouse. Procura lá pela sala webinar com Ana Carmen Longobardi e aí clica lá para poder ouvir também, se você quiser. Antes de começar, eu quero agradecer as equipes de comissão de marketing e eventos, o Marcelo, da MG, a Mirella, da Blog Girls, a Adriana, da Suzuki Agency e a Wendy, a redatora. Agradeço também ao Conselho Executivo pela coordenação de todos os trabalhos sempre, o Rubinho da Atrium, o Luiz, da Intelligent Web Crew, o Ciro, da Pelicano e o Marcelo, da MG. E agradecemos o carinho e o apoio da divulgação feita pela ABAP, a Ampro, a Miami Ad School, através do seu coordenador Paulo André Bioni, e da Blog Girls. E, finalmente, agradecemos a presença aqui conosco hoje da grande dama da propaganda brasileira. Muito obrigado, Ana Carmen Longobardi. Boa tarde e muito obrigado pelo convite também. É um prazer ter você aqui, querida, é um prazer demais. Bom, eu preciso começar fazendo um desabafo, né, que me cabe bem, porque você criou alguns dos melhores slogans, as maiores campanhas do Brasil de comunicação, de marketing, que viraram ícones. Meu nome é Fernando, eu sou de criação, sou descendente de japonês, e aí você vai lá e cria bonita camisa Fernandinho, né? E depois cria nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. E aí eu já começo a achar que é bullying, né? Que é comigo o problema, né? Então, conta para nós, como é que foi criar campanhas tão bacanas e tão interessantes? Conta para nós alguma coisa interessante do que aconteceu através durante a criação dessas campanhas. Bom, o Bonita Camisa Fernandinho, eu acho que tem muita gente, eu não sei, de uma geração que talvez não tenha acompanhado ao vivo e a cores na época, né? Porque foi uma das primeiras campanhas criada pela Talent. E quando você diz, você criou, eu quero te dizer que não. Eu acho que é um time muito legal, de muita gente boa de criação que trabalhou comigo. O resultado do trabalho em geral das campanhas, da qual eu me orgulho muito, a Talent e quem participou também, é resultado de uma equipe muito talentosa que eu tive sempre a sorte e o prazer de conviver. Passaram pela Talent acho que nomes, os mais famosos profissionais de criação, que se não eram não eram famosos quando foram contratados, se tornaram. Então, eu tenho só que agradecer que o resultado do meu trabalho é resultado de uma equipe da qual eu tenho profundo orgulho e conservo até hoje com muita saudade de todos. E é um número muito grande. No caso específico da Bonita Camisa Fernandinho, o Rui Lindenberg e o Marco Túlio, que na época era diretor de criação, foi a dupla que criou. E foi muito bacana o que aconteceu com essa campanha. Além de cair no gosto do público, ela sinalizou para o mercado que a Talent existia, era uma agência boa, que era uma agência criativa, e eu digo isso porque era um modelo totalmente diferente na época. Era o Júlio Ribeiro, o fundador, da qual eu comecei na Talent um ano após que ele havia fundado, no início dos anos 80, e então ele tinha um modelo de agência que todo mundo duvidava, né? Porque era uma agência que ele queria ter poucos clientes, embora poucos, mas bons e grandes clientes, que não atendia conta de bebida alcoólica, conta do governo e conta de cigarro. Inclusive, foi um dos motivos que me levou a aceitar quando ele me convidou para trabalhar lá. Eu estava na UMAP, na época, e convivendo com uma figura que eu tenho profunda consideração e respeito, que é o Alex Pericinoto, que eu fiquei um período curto até. E o Júlio me chamou se eu não queria
se eu topava trabalhar com ele. E eu fui ganhando menos até do que eu ganhava na UMAP, porque eu comprei a proposta, né, o modelo da agência, embora todo mundo duvidasse que isso iria para frente, numa época onde as grandes verbas de propaganda eram exatamente essas, contas de governo, cigarro e bebida alcoólica. E, enfim, era uma incógnita. Então, isso para encurtar a história, nós trabalhamos, já tinha alguns clientes, era a linha infantil da Febo, a Melicinha, da Grendene, e num dado momento fomos convidados a participar de uma concorrência, que também não participávamos de concorrência. Isso foi praticamente o tempo todo sem participar de concorrência, mas nesse caso, como era um anunciante extremamente importante e grande que havia nos convidado, não tinha como não participar, que era a Alpargatas, e que era atendida por acho que era a Thompson na época, uma grande agência multinacional, e mobilizou o mercado. Então, algumas agências foram convidadas pelo anunciante para participar da concorrência, mas no final acho que todas praticamente se convidaram, acho que eram umas 12, mais ou menos, se não fosse mais, que entraram na concorrência. E a gente ganhou a conta, para surpresa até nossa, porque o Júlio, me lembro tão bem que ele entrou na minha sala e falou: olha, nós não temos chance nenhuma, é uma agência, nós somos muito pequenos para um anunciante desse tamanho, mas a única coisa que a gente vai fazer é trabalhar direito e apresentar um bom trabalho para não fazer feio, mas eu acho que vai ser, pela estrutura que nós temos, difícil. E, para encurtar a história, nós conquistamos a conta, e entre as marcas, era para atender jeans, eles tinham a camisa, a famosa camisa West Top, que era uma camisa xadrezinha, camisa de briga mesmo, que as pessoas usavam para, sei lá, combinar com jeans para ir para o sítio, etc. E eles queriam que promover essa marca e essa camisa de colarinho, tudo como uma camisa social, para trabalhar em escritório e tudo mais. E foi aí que surgiu a campanha Bonita Camisa Fernandinho, que é o slogan que ficou, mas, na verdade, a assinatura era: o mundo trata melhor quem se veste bem. Verdade. Mas você vê como esses slogans pegam, esse jargão pegou, que é uma coisa que era um comentário que havia durante o comercial e que caiu no gosto do público. E o mais interessante que aí foi o Dorian Tateca, que foi o diretor, e ele tinha uma grande qualidade, que era o casting que ele fazia, era muito natural. A gente procurava ter, e eu também sempre busquei encontrar pessoas, gente como a gente, em vez dos famosos personagens com cara de modelo e a coisa mais falsa, né? E o Dodi trouxe no casting um rapaz mirradinho, ele tocava, eu não lembro o nome dele, ele é baterista de um conjunto de rock, e então ele era um anti-herói. E o que se esperava, não da minha parte, de quem estava envolvido realmente com a criação, eu acho que por parte do cliente, e vou dizer, do atendimento, também era um modelão, um bacanão, imagina, né? Para falar da camisa, tudo era. E você imagina que foi uma batalha. Isso foi o primeiro desafio, convencer internamente o atendimento, que não queria levar de jeito nenhum aquele sujeito mirradinho, e o próprio cliente, que eu não sei o que ele estaria também imaginando, né? E o Dodi, ele, né, teve um papel muito importante, porque
Ele era muito mandão, ele ou era daquele jeito ou eu não fazia, era difícil trabalhar. E, felizmente, a gente conseguiu aprovar, junto ao cliente, o tal do Fernandinho anti-herói, magricelo, feinho, e que, se vocês lembrarem, ele ia sendo promovido, porque eu chamava a atenção do chefe. Isso. E o chefe escolhido era o Nelo, que era dono de um restaurante, Nelos, em Pinheiros, e com aquele sotaque italiano, que fez o papel de... Ele virou um personagem também, o chefe, né? Que ele falava bonita camisa, com aquele sotaque todo Verdade. italianado. E, enfim, rendeu muito e caiu no gosto do público e foi um sucesso. Eu acredito que essa campanha foi, se não foi o primeiro Profissionais do Ano, acho que foi o segundo, foi logo que começou o prêmio da Globo, que a gente ganhou como melhor campanha. E então isso ficou na história e caiu no gosto do público. E a gente teve muitos presidentes chamados Fernando, né? Fernando Cardoso, Fernando Collor. Então as charges todas que surgiram e até hoje é lembrada, né? E É, dos japoneses. o Washington Oliveto falou uma coisa, fez uma homenagem a essas campanhas, ele falou uma coisa muito bonita, parafraseando ele aqui, que ele diz assim: deixaram de ser simplesmente propaganda para fazer parte da cultura brasileira. Então, assim, você conseguiu fazer uma transição do que é o lado comercial de você vender um produto para o que efetivamente entra no gosto do povo como uma nova percepção de comunicação, de marketing naquela época. Isso foi muito bacana, né? Não só o Bonita Camisa, como também os nossos japoneses, né? E logo em seguida ainda, para completar, porque para ninguém ter dúvida de que vocês eram brilhantes na Talent, veio a campanha do Não é uma Brastemp, né? Que a campanha do Não é uma Brastemp é outro ícone maravilhoso da cultura brasileira. Vou falar nem no olho e falar da propaganda, é da cultura brasileira. Então, assim, brincando com o que você gosta hoje, que você está muito mais na arte do que na propaganda, né? Você está como curadora e tudo de arte. Vocês estavam quase brincando de fazer arte popular ali já. Já não era mais propaganda, era arte popular, não é? Mas eu acho que a propaganda brasileira, ela sempre foi, o público sempre estava acompanhando e ela fez parte da cultura brasileira, do brasileiro. Eu falo fez porque foi uma época realmente que eu chamo de anos dourados, né? Da propaganda brasileira e do contexto da publicidade brasileira, do surgimento das várias agências nacionais, né? Eu acho que o Alex deu o tom de trazer uma influência americana muito grande, teve vários publicitários do calibre do Alex Pericinoto, Mauro Salles, cada um com a sua característica, e o surgimento da DPZ foi a grande virada, né? Que era eminentemente uma agência de bom gosto, criativa, com grandes anunciantes, com histórico, que a gente não precisa nem falar do Petit, do Saragossa e do Dua Lipa. E que produziu muita gente bacana, muita gente que aprendeu muito com eles. Esse foi, então, tudo que foi feito a partir desse movimento dessas agências todas, eu acho que a propaganda passou realmente. O brasileiro gosta da publicidade, ele gosta de propaganda, e eu acho que faz parte da cultura. E os japoneses, eu acho que foram vários profissionais. Eu acho que o Mauro Pérez foi um dos principais de criação, mas muitos participaram, muitos, porque como as campanhas eram duradouras, você fazia um comercial após o outro. Só de Brastemp, acho que teve muito mais de 100 comerciais. Então, todos que passaram por lá tiveram oportunidade de trabalhar, dar continuidade às campanhas. Eu acho que tem um que é La Garantia Soy Yo, que era da Sempre Toshiba, dos japoneses,
e acho que é do Paulo André esse, do Paulo André Bione, mas todos que eu não quero nem ficar citando muito nomes para não esquecer de ninguém, né? Mas de forma genérica, de forma geral, você pilotava esse processo dentro da Talent. Maestro, né? Exatamente. Então, a Talent, por mais que tenha uma influência da DPZ, de outras grandes agências, a Talent sempre foi uma referência muito grande de marketing, de comunicação de altíssimo nível no Brasil, né? Ela sempre foi muito reconhecida por isso, e você era piloto, você era maestro desse processo, né? Agora, o mais interessante, eu não sei se as pessoas sabem muito bem dessa história, mas a Talent não gostava de participar de prêmios, né? Tinha uma política do Júlio Ribeiro de não participar de prêmios, né? O que torna a história ainda mais incrível, porque quando você participa de prêmios sendo agência, você tem o marketing da própria agência, você atrai talentos, porque tem um mercado de egos, né? Que naturalmente acontece, alguns clientes querem ganhar prêmios e tal. E a Talent se reservava, ela fazia cases de sucesso, mas na mesma medida ela era mais reservada, ela era mais elegante, digamos assim, ela ficava um pouco mais voltada, centrada para o cliente, não para o prêmio, né? Conta para nós como é que foi isso olhando de dentro, porque você estava lá dentro, lidando com uma equipe que estava provavelmente querendo ganhar prêmios também, trabalhar. Você estava tranquila ou tinha uma preocupação, assim, uma angústia criativa desses prêmios? A tua equipe tinha essa pressão? Eu pessoalmente, não. Eu era tranquila e você sabe que para ganhar prêmios e para você trabalhar com... Você tem que ter muito talento também para investir tempo em escrever e, além de tudo, o Júlio era uma pessoa extremamente contida. Eu acho que ele não era muito favorável, custava muito dinheiro. Acho que a Talent sempre foi muito... acho que preferia, inclusive, dirigir aos lucros, o que a gente ganhava, distribuir entre... A gente pagava muito bem, os salários eram muito bons, havia sempre um reconhecimento no final do ano, uma distribuição dos lucros entre os funcionários. Isso foi um diferencial muito grande. Então, não havia realmente muita boa vontade por parte do board, vamos dizer assim, do Júlia, para isso. Mas causava uma frustração em alguns profissionais, dependendo da personalidade, eles queriam também ter esse reconhecimento. Ir para Cannes, por exemplo, que era uma coisa comum entre os publicitários, demorou muito para eu ir pela primeira vez para Cannes, não havia esse. Depois, aos poucos, foi um ou outro ia para lá, eu fui jurada também. Então, começou a mudar um pouco, mas mesmo assim, os prêmios nacionais, que não havia nem, por exemplo, o Profissionais do Ano, acho que foi uma das agências que mais faturou esse prêmio, a Talent. Todo ano era uma premiação e era uma coisa natural que acontecia, e dessa vez era a própria Globo, né, que selecionava com uma equipe de jurados e tudo mais, e naturalmente a gente também ganhou muito prêmio. Nos anuários a gente ganhava muito prêmio, nos anuários do clube. Sim. Enfim, Mas a não história é a mesma coisa que você receber um monte de leões, né? Então, é, o Washington tem montes, o Marcelo Serpa tem um monte, o Nizam tem um monte, então todo mundo, as produtoras, e era muito engraçado porque todo mundo adorava ganhar, né, os leões, mas eu entrava, o Dodi tinha um aquário, o Dorian Tateca, acho que você chegou a eu conhecer, né? conheço a história, eu conheço a história. Ele tinha um Eu aquário vi, na sala de reuniões, onde que estavam todos os jogados lá dentro. troféus, todos tudo afogado ali. Então, eu achava tão engraçado que, ao mesmo tempo que era uma massagem no ego ganhar o prêmio, fazia-se assim. Eu acho que o Osho também não dava muita bola, enfim, mas todo mundo tinha muito orgulho, sim. Não, Então, criava. o ponto que eu ressalto, Ana Carmen, é que o trabalho que a Talent fez, que vocês fizeram,
virou referência no Brasil e mudou a cultura brasileira em vários aspectos em termos do que vocês comunicavam, mesmo não participando da forma como as outras agências participavam para fazer o próprio marketing de grandes prêmios internacionais. Então, isso é um feito maravilhoso, porque concorrer, literalmente é concorrer em paralelo, né? Vocês estão indo numa outra direção e criar uma história maravilhosa mesmo assim. E a Talent, os profissionais da Talent, ou a Talent em si, era menos conhecida, o trabalho dela que era mais conhecido, é engraçado isso. Acho que é também uma questão de ter muito talento, né, para você... Eu vejo nos meus colegas contemporâneos, eles tinham muito talento também para trabalhar na divulgação, e que eu acho isso uma qualidade, né? Uhum. Eles tinham um trabalho bom, surpreendente, e eles capitalizavam muito bem isso. E então se relacionavam muito bem também, né? O relacionamento é o nome do jogo, né? Então você vê como isso fazia parte da personalidade dessas figuras que tiveram muito sucesso e agências que tiveram muito sucesso na época. A Talent era muito low profile nesse sentido, era difícil. Tem muita gente que nem me conhecia também, sabe? De pessoal, você trabalhou na Talent? Falei, puxa, fiquei com 20 e tantos anos, que é uma questão de personalidade. Mas eu tenho muita, assim, eu tenho realmente muita saudade e orgulho do que foi criado, né? A campanha de Brastemp, ela realmente foi um marco. E então mérito do Ricardo Freire. Na época ele para mim é um dos melhores profissionais de criação que eu convivi. E ele foi um dos primeiros que deixou a propaganda para fazer uma coisa que ele gostava muito, e tem muito mérito também, que ele criou o Viagem na Viagem, acho que você conhece, e publicou livros e dando dicas de viagem, e virou assim uma referência. E ele ele escreve super bem, né? Tem uma facilidade incrível, e ele realmente... Essa foi uma campanha, se eu puder me estender um pouquinho mais sobre ela, O tempo é seu. Porque a Talent ela era muito conhecida por ser uma agência de planejamento, porque o Júlio era um profissional de planejamento já muito conhecido no mercado. E essa campanha de Brastemp, para mim, é um bom resultado de um planejamento que deu certo, de um trabalho em conjunto, planejamento, a pesquisa, na época, acho que é a Rita de Almeida que trabalhava, junto com o Júlio, na área do planejamento, e junto com a criação. E o que surgiu durante a pesquisa é que as pessoas que eram entrevistadas para saber se tinham que eletrodoméstico, que marca de eletrodoméstico, não sei o que, as que não tinham uma Brastemp, eles se justificavam. Eles quase pediam... Não é assim, eles falavam isso. Eu tenho aqui uma geladeira. Não... Então, isso foi todo se justificando, e foi o pulo do gato que saiu... Tá, eu tenho... Como é que a gente já usa isso, né? Eu tenho um carro, mas não é assim um carro. Já existe isso. A gente já usa esse tipo de frase, de jeito de se expressar. E, no caso, foi capitalizado brilhantemente pelo Ricardo. O Pascoal Fabra Neto fazia dupla com o Ricardo, e foi muito bom, porque quando apresentada a campanha, ainda para o cliente, que eram o Euseu Tinick, o pai, e o filho, o Ricardo Tinick, que aprovava na época, né? E a gente falava do produto só da marca, a gente não fazia nenhum tipo de detalhamento técnico, que era o que existia na época, né?
a máquina de lavar roupa que faz Y, tem o botão X, acende a luz, não sei o que, é muito tecnologia, que era difícil até de um consumidor assimilar tudo aquilo. E ao contrário, a gente só falava da marca, era o tempo todo, e a Brastemp, na época, podia assumir isso, porque ela era líder de mercado e não tinha uma marca, né? A Electrolux, na época, não tinha condições de competir e não haviam tantas marcas assim. A Consul era da própria empresa, né? Que tinha uma certa imagem boa de marca, mas, enfim, Brastemp podia assumir que a assinatura era Brastemp, não tem comparação, né? E foi criada, quando eu apresentei a campanha, eu tive a ousadia de dizer, olha, nós estamos super satisfeitos, porém nós não temos a formatação ainda, não está legal que a gente falando para a câmera e não achamos ainda o pulo do gato. E você vê o que é também, quando você cita Alpargatas não era bem o dono, mas era quem decidia, né? Na época que aprovava. A Sempre Toshiba eram os donos que aprovavam, a Brastemp, idem, ou seja, havia também, naquele período, as empresas não tinham sido vendidas ou absorvidas ou virado grandes grupos, você falava com quem decidia. E isso era uma vantagem muito grande, porque eles confiavam na agência e os clientes eram cúmplices. Então, era uma outra realidade que, hoje em dia, eu acho que não existe mais essa Liberdade, né? liberdade, né? São grandes corporações e, enfim. Tem diretrizes que tem que seguir, vende Pois sempre. é, pólices, etc. E eu só sei que eu não estava satisfeita, a gente não tinha descoberto ainda o formato. E o Fernando Meirelles, que foi o diretor, que é outro que também eu tenho que citar aqui, que trabalhou muito com a Talent. E vou ter que citar também um outro nome, que é a Maria Hermínia Weinstock, que saiu recentemente da Talent, se aposentou, que era do Rádio e TV, que sempre teve um trabalho esmerado para as produções todas. E, enfim, nós trabalhávamos muito bem, uma equipe que trabalhava bem e rendia. E o Fernando era um começo de carreira, livre, leve, solto, ele já tem esse temperamento, imagine começando, então. E daí ele também tinha essa capacidade de trazer gente talentosa no casting, diferente, gente como a gente, né? Não trazer aquelas coisas mais exploradas que na época em publicidade. E daí eu estava assistindo um filme num sábado, que é Quando Harry Meet Sally, um filme de relacionamento de um casalzinho, que é até famoso. E durante esse filme, era interrompido o filme para depoimentos de casais, velhos, jovens, mas contando como a sua vida amorosa. E todos eles, cortavam o filme e apareciam sentados num sofá, ou juntinhos e dando o depoimento deles. Eu falei, puxa, isso acho que pode ser um formato interessante. E quando na segunda-feira, eu falei com o Fernando, falei, olha, assisti isso, o que você acha disso? E ele imediatamente encampou a ideia. O Neto, que era o diretor de arte, como extrapolou na criação das poltronas, que nada mudava. O fundo do cenário era um papel de parede, a poltrona mudava a estampa e, às vezes, você tinha um vasinho com uma plantinha que também mudava, mas sempre aquele enquadramento. E o acting, né? Que ficou assim, caiu no gosto do público, também todo muito bem humorado e rendeu muito. Então, esse é um resultado assim, de um trabalho
que é internamente, planejamento, pesquisa, criação, produção, tudo deu certo. Isso, para mim, é um bom exemplo de um trabalho bem sucedido, com apoio de todas as áreas da agência na época, né? Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Tem um assunto que você comentou aí, que é o começo da carreira do Fernando Meirelles e tudo, mas eu quero falar primeiro do começo da sua carreira. Eu sei de uma historinha, quero narrar ela aqui, vamos ver o que você tem para dizer. Né? Você, de menina, sai de Campinas, né? E de repente aprende com o Dualib, a influência do DPZ, como você falou, passa por toda essa jornada muito bacana de grandes nomes aí que fizeram história também. Mas aí, bem no início da sua carreira, bum, você está na McCann Erickson fazendo Coca-Cola. Que legal, né? Super No bacana. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é. Não, super legal. Coca-Cola no início da carreira, marca conhecida, até o diretor da conta chegar para você um dia, logo na primeira campanha, e dizer que você fez tudo errado. Conta para nós essa história. Não era nem era uma campanha, porque a Coca-Cola era o principal cliente da McCann Rio, né? Sim. E acho que foi a Coca-Cola começou como anunciante na McCann do Rio de Janeiro, depois foi do grupo Interpublic, foi para a McCann dos Estados Unidos. É uma grande história essa para a McCann. E eu não tinha condições de fazer campanha, não. Eu entrei fazendo cartaz de ponto de venda. Eu achava maravilhoso poder fazer um cartaz de ponto de venda. E estava começando, o Percival Caro Preso era o diretor de criação, que me contratou na confiança, porque eu não tinha um portfólio incrível para apresentar e para conseguir ser diretora de arte da McCann. Mas ele confiou em mim e eu falei, olha, confia que se você gostar, eu fico. E daí eu criei um pôster de cartaz de ponto de venda. A Coca-Cola tinha milhões de policies. Eu, na época, não podia usar, por exemplo, crianças menores de 12 anos. Não tinha criança na propaganda. Você não podia... Para você fotografar a garrafa, ela tinha que ser sempre inteira. Então, o outdoor ela era deitada. Tinha uma série de dificuldades mesmo para você fazer alguma coisa interessante. E eu fiz um cartaz que cortava a garrafa, só ficava a marca dela, Coca-Cola impressa, aquela a cor meio avermelhada de groselha, e as gotas d'água, e fui fazer essa foto Peguei o bonde, fui lá em Santa Teresa, no estúdio do fotógrafo argentino, para fazer essa fotografia. E ficou espetacular. Era acho que uma chapa 4. Nós não tínhamos nenhum recurso, gente, sabe? Não tem essa coisa de Photoshop, não tinha nada. Tudo era muito difícil de fazer. E quando nós vimos, a foto ficou maravilhosa. E para apresentar para o cliente, eu até pulei um pedaço, eu fui apresentar os layouts. Então, eu fiz de acordo com o pólice, uma garrafa meio cortada, aquela coisa, e apresentei esse. Não era nem o atendimento, era o gerente do escritório, eu não lembro se ele era colombiano, o que ele era o Miguel, ele era tão assim... obediente, né? Não pode ser isso, não pode ser... Era totalmente bitolado. E ele falou, como que você vai apresentar um layout desse? Não pode, você cortou a garrafa. Eu falei, eu levo o que precisa, mas deixa eu apresentar. E o cliente gostou, era um americano, e imagina, era o presidente aprovando isso, o presidente da empresa. E ele topou. E eu fiquei feliz da vida e fui fazer. Daí chegou a parte da arte final, fui fazer essa foto. Quando ampliou, toda a marca Coca-Cola, que era feita, acho que a fogo, a impressão, não sei o quê, as bolinhas, todas as imperfeições apareceram. Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? E daí sim eu fiquei um pouco com o pé atrás. Eu falei, agora eu não vou dançar dessa agência aqui.
Aí eu não sei te explicar como é que foi, se houve um retoque, o fotógrafo se encarregou e conseguimos ampliar a foto no tamanho do pôster, ficou lindíssimo. E foi o cartaz mais impresso e reimpresso da história. Eu me lembro que eu ia visitar, de vez em quando eu voltava para o Rio de Janeiro, ia visitar o pessoal na Macan, e a Carmen, que era a pessoa que trabalhava no tráfico, falou: Ana, a gente deu o nome para esse cartaz de Arrojado. E foi super impresso. Então, foi quase foi um desastre. Mas eu só sei que eu fui, no fim, eu acabei trabalhando com a conta e da Coca-Cola, criando comerciais, e criando que a gente recebia tudo praticamente pronto dos Estados Unidos. E imagina, não tinha nada a ver com um ambiente tropical, eram fotos com jovens com manta sobre a areia. Imagina, não tinha nada a ver. Nossa. E a gente conseguiu a confiança e criar a campanha, filmar a campanha no Brasil. Tropicalizar, né? Tropicalizar a comunicação da Coca-Cola. E criar, e tinha lá, logicamente, criar entre aspas, né? Porque o formato e tudo mais, slogan, era uma tradução do slogan americano, e o fotógrafo foi o Garrido, Luiz Garrido, que trabalhava no Rio, né? E o diretor dos comerciais foi o Silvio Pupil, que trabalhava, inclusive, na DPZ. Ele depois ficou trabalhando direto como diretor na DPZ. É interessante isso, né? Porque as agências, nós tínhamos um volume relativamente, não era muito grande, e nós trabalhávamos sempre quase com os mesmos profissionais, né? Os diretores de cinema, assim como o Washington trabalhou com o André Bukovinski, com o... Meu Deus, como é que chama o outro? Eu já vou lembrar. Que são os diretores que praticamente... Que fez o primeiro sutiã. Bom, se lembra? Alô, eu não sei quem está me ouvindo. Eu não sei se tem alguém me ouvindo para me ajudar. Mas, enfim, nós sempre trabalhei muito com o Fernando Meirelles, com o Tonico Lemos, poucos diretores, assim como a W também tinha alguns preferidos e assim por diante. E fotógrafos também. Eu trabalhei muito com o Miro, com o Duran e com o Luiz Crispino. Então, era uma coisa, sabe, quase que dava eles participavam do trabalho da agência, quase como uma coisa ligada mesmo, né? Então, a relação era muito interessante. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu fiquei sabendo. É interessante que no começo da sua carreira você ouviu uma frase que hoje em dia, enfim, você ouviu que você estava mostrando seu portfólio, né? E aí você ouviu do dono da agência, eu não sei quem foi, você é uma pessoa que conceitua muito. Eu só preciso de um diretor de arte. Por mais que a gente fale, né, do que é a relação de um diretor de arte ou de um criativo, sendo se apresentando, me deu uma sensação de que parece um pouco de machismo, assim, do tipo, não, eu não preciso de alguém que pense, eu preciso de alguém que faça desenho. Eu não sei, e aí você, como mulher... Não acho que foi machismo, não. Aliás, é uma coisa que eu acho que foi mais assim, acho que conceito é comigo, entendeu? Eu preciso de um diretor, o gesto foi assim, eu preciso de um diretor de arte que não é daqui para cá, que seja daqui para cá. Mas ele é uma grande pessoa, é uma pessoa que eu não vou mencionar, mas eu adoro ele é uma pessoa fabulosa. Se você, depois eu te conto quem foi, mas eu dou risada, porque isso demonstra também que quando a gente está procurando trabalho, visitando, mostrando portfólio, como marca a vida da gente, né? Muita gente que eu encontro, que eu entrevistei, que eventualmente ou trabalhou comigo ou não foi contratado, não sei o quê, lembra o que eu falei, sabe? Você me disse tal coisa, até e às vezes marca muito a gente. Então essa foi uma frase que me marcou muito,
porque depois eu encontrei essa pessoa e ele falou, puxa, a gente nunca trabalhou juntos, né? Eu falei, uma vez você não está lembrado, você me entrevistou, só que você me disse isso, e ele não lembrava. Então, isso acontece. Eu não acho que foi machismo, eu acho que, assim, eu não preciso de alguém que elabore, que pense, eu quero mais um diretor de arte, pura e simplesmente, para fazer passar limpo aí minhas ideias. Talvez fosse isso. Só para dar o crédito aqui, alguém já deu a dica aqui nos textos, é o Julinho Xavier, né? O Júlio Xavier. Isso! Ai, Julinho, como é que eu fui esquecer? Porque realmente esses fotógrafos e diretores, eles fizeram parte da história da agência também, eles contribuíram muito, né, com o trabalho da agência. Então, a gente não pode... Que bom! Quem foi o meu salvador da pátria? A Marci Pelicano, aqui a mulher do Ciro Pelicano, que tem uma admiração enorme por você também. A Marci! Aliás, deixa eu dar outro recado aqui, tá? Marcelo Serpa mandou um grande beijo para você, falou que ele não podia porque ele está embarcando por uma viagem agora. Aí ele falou, não vou poder assistir, mas depois eu assisto gravado. Aí ele que simpático! Ele vai viajar, que inveja! Eu queria tanto viajar. Ele está embarcando, não sei por quê. Então, você vê também uma outra coisa que é interessante, né? O Marcelo, para mim, também é uma figuraça, né? Que quando ele foi para... São coisas que a gente não depois lembra. Quando o Alex estava revendo, reposicionando a agência, ele estava muito preocupado. O Alex Pericinoto, estou entrando numa seara alheia, mas eu tenho que contar isso. E eu me lembro que tinha um headhunter, inclusive, e eu fui chamada para voltar para lá depois de tantos anos. E eu falei, imagina, eu acho que isso não é o trabalho de uma pessoa só. Eu acho que não, isso requer sabe, eu jamais conseguiria transformar. O Alex estava muito preocupado ele queria resgatar o que a UMAP sempre foi uma agência muito boa do ponto de vista de criação. E eu me lembro quando foi o Marcelo Madeira e para lá, foi assim uma das coisas mais acertadas e uma das passagens mais incríveis, inclusive, de postura do Alex, passar para o comando, vamos dizer assim, para esses profissionais. E eles fizeram um excelente trabalho, né? E eu acho que um mérito incrível, e foi muito bom, foi muito bacana isso no contexto geral. Bom, vamos voltar ao meu assunto, né? A minha praia, não dos outros. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Deixa eu sair um pouquinho do contexto propaganda, porque agora você também está numa história de trabalhar com arte de uma forma mais plena, né? Você sempre teve arte. Não sou curadora, não, tá? Isso. Não sou curadora. Está no seu bio. Mas, enfim, deixa eu trazer um assunto um pouco polêmico que está no dia de hoje, que envolve um pouco propaganda e um pouco arte, na verdade. Qual é a sua visão, pensando em arte e propaganda juntas, quando um Banksy, por exemplo, que é um artista relativamente famoso aí recentemente, tritura o próprio quadro depois de um leilão, né? E, portanto, ele, de certa forma, está fazendo uma arte performática ali, uma propaganda também, que virou muito comunicação isso, virou uma publicidade muito forte para ele, ou bota fogo numa outra arte, né? Quando um artista bota fogo numa outra arte no meio do parque em Nova York, e aí o vídeo que foi feito da arte queimando vale mais do que a própria arte. Quer dizer, como é que você vê esse novo movimento, esse novo momento da arte no mundo? Eu não sei se é um novo momento, eu só acho assim, o Busque, ele tem ele descobriu um jeito aí que ninguém conhece ele, né? Ele pode estar na sua frente e você não saber que é ele, o artista, e grafiteiro, faz grafites incríveis, ele, inclusive, aborda assuntos políticos e tudo mais. Ele trabalha em segredo, então ele descobriu um meio aí de de se divulgar muito incrível. E fez isso durante um leilão, que assim que apresentou o trabalho,
havia aquela máquina de picotar, um gadget que ele mesmo criou, que ele acionou, e quando ela desceu, e ficou aquela franja de papel picotado. E foi vendido por uma fortuna. Eu não sei, Fernando, eu acho que o ser humano é muito esquisito. Eu acho muito esquisito, porque com esse dinheiro todo pago por uma coisa dessa, é para ter, eu acho que quase que uma exclusividade, mais do que uma apreciação, sabe? Você ter uma obra de arte, por mais simples que seja, de um artista que não é nem conhecido, mas que te traz uma alegria na convivência e tudo mais, é tão diferente de você possuir uma coisa pelo fato de você ser o dono daquilo, que é o que está ocorrendo. Eu acho que tem muito dinheiro nesse mundo sobrando, muito. Muita gente colecionando, muita gente, muito chinês com muito dinheiro, muito árabe. Mudou um pouco a relação, sabe, a apreciação. Eu acho que a arte sempre valeu muito dinheiro, mas hoje em dia eu acho que é uma coisa, o fato é um ego, alguma coisa, o fato dele possuir um trabalho exclusivo, que ninguém tem, que ele conseguiu, que pagou uma fortuna, fala mais alto do que ele está realmente envolvido por aquele trabalho, né? Então eu vejo com muito, para mim eu vejo com que nem essa agora da famosa NF, como é que é a NFT, sigla? a NFT, né? Non-Fungible Tokens. Né? Pois é. Você Tokens viu? não fungíveis. Hoje eu li, saiu no Estadão, acho que você já deve até saber antes que eu, abriu uma galeria na Union Square Isso. para vender esse tipo de trabalho, NFT. que ninguém vai ver, só você é o dono, que você tem que usar não Bitcoin, até uma outra moeda, né? O Ethereum. Que eu não entendo nada, tá? Você deve entender. Tem muita gente trabalhando com isso já. Eu vi outro dia o Jarbas Agnelli, que ele faz, também é diretor e faz, você conhece ele? Sim. Ele produz som, áudio e vídeo. E eu vi no Facebook, no Instagram, umas experiências dele já nesse sentido. Ficou muito bonito. Eu acho que isso vai acontecer. É aquilo que eu acho que você uma vez falou para mim, não foi? É que nem a gente pegar, juntar um monte de JPEG nosso. A gente transitava milhares de JPEGs na agência o tempo todo, né? Você já imaginou juntar tudo aquilo e virar uma arte do Beeple, né? Que foi vendida por 68 milhões de dólares. É E 109 milhões e os quebrados, e, nem de dólar, dessa moeda esquisita aí, que eu não vou saber, não vou entender, tá? E o que acontece? Só ele tem o poder e o direito de possuir e de ver. Isso daí, para mim, nada mais é do que um desvio de personalidade. Então, eu não sei, eu acho que vai virar moda, eu acho que vai ter público, eu acho que vai ter. Sempre vai existir não, gente querendo e a novidade. mas Isso vai. aí eu queria fazer um link, um desafio para você com o que nós estamos falando, que é propaganda. E é o tema, né? A arte pode virar propaganda, a propaganda pode virar arte. Essas pessoas que estão fazendo, esses novos artistas, essa nova geração de artistas, ela vem do reconhecimento da arte digital como 11ª arte, mas ela é composta por profissionais de direção de arte, designers digitais, ilustradores, que são pessoas do nosso métier, são pessoas que a gente todo tempo todo trabalha para fazer comunicação e marketing. Será que existe uma transição do publicitário designer, do publicitário diretor de arte, para se tornar um artista dentro desse novo universo? Você acha que é possível isso? Acho que sempre vai. Eu acho que está cheio de diretor de arte que também pinta, que também trabalha com arte. Existe até no meio do mercado de arte, até é engraçado que é até meio pejorativo você falar que o fulano era publicitário, então se foi, sabe, isso eu vi mesmo, tem um traço publicitário. É difícil, você tem que trabalhar meio confidencialmente aí, mesmo com fotógrafos, os grandes fotógrafos de publicidade que tentam entrar no mercado de arte têm dificuldade. Você está dizendo que a nossa barreira é o preconceito, então É um existe um preconceito. preconceito,
Mas eu acho que pode ser, sim, um novo viés aí, e que mudou tudo, né? O mercado mudou demais, né? A gente fala em agência de propaganda, hoje em dia não. Veja bem, eu acho que eu sou de uma geração onde tudo era diferente. A agência agenciava, criava, produzia, veiculava, tinha departamento de mídia. Hoje é tudo fragmentado, tem a mídia digital, tem não sei o quê. Outro dia eu falei, é uma salada mista, que, de repente, orquestrar esse tipo de coisa é muito difícil, porque você tem uma linha de criação e, de repente, vai para uma agência que só faz uma linguagem digital, vai para uma mídia, vai para não sei aonde, eu não sei como é que junta isso. Então, eu sou de uma geração que tinha o privilégio de ser mais simples. Você criava comerciais para a televisão era para atingir as grandes massas, né? Você tinha acesso a tudo, tudo que você fazia de propaganda, que eu acho que também é um motivo de cair no gosto do brasileiro, porque ele assistia a televisão, né? A gente comprava o intervalo do Fantástico, era caríssimo, e punha lá, era um acontecimento, porque no Fantástico você vendia berinjela para curar não sei o quê, no dia seguinte a feira esgotava o estoque. E assim era também a propaganda. Você tinha uma comunicação de massa que hoje não tem, né? Então, tudo mudou muito e você praticamente se concentrava na mídia de televisão, nas revistas, nos jornais, né? na mídia impressa. E olha, antes de ter o processo aqui da Cidade Limpa, ainda tinha os outdoors e não sei o quê, que depois passou a não ter. Mas era muito mais, vamos dizer assim, se comunicava para as grandes massas com mais facilidade. Hoje é uma coisa muito mais fragmentada. E é mais dinâmico também, né? É Muito, muito não dá dinâmico. para esperar o Fantástico no domingo para lançar É, o comercial, ele já lança na internet e já vira campanha. isso, já foi assimilado, já surgiu um meme, já surgiu sei lá o quê. Então mudou. Eu não sei se eu saberia trabalhar hoje em dia. Eu não sei realmente. Eu acho que criação e criatividade vai ser uma coisa permanente, mas como usar isso, de que forma, é difícil. É uma outra geração realmente, né? Tá bom. Deixa eu fazer um jogo rápido com você, que eu sempre faço, que é muito bacana. Eu Temos vou. tempo ainda? Temos sim. Eu vou falar o nome de duas pessoas, eu vou falar o nome de pessoas com quem você cruzou na sua jornada, né? E aí você me responde com uma, duas frases, um comentário sobre cada pessoa. Mas como você é uma lady, você é uma dama muito elegante, etc., eu vou fazer um desafio que você tem que falar mal para mim, para começar falando mal do Júlio Ribeiro. Fala para mim do Júlio Ribeiro. Gente, jamais. Depois de tantos anos, agora que eu vou falar mal, sei lá. Olha assim, eu acho que o Júlio Ribeiro foi ótimo eu ter ido para Talent, e foi para ele e para mim, porque ele era uma figura muito inteligente, reconhecido pela qualidade do planejamento, respeitadíssimo no meio publicitário, mas de um temperamento bem difícil e centralizador, possessivo. E você imagina, nem sempre um planejamento ele pode ser uma camisa de força para a criação, sabe? Você tem um planejamento maravilhoso, mas traduzir isso do ponto de vista de criação nem sempre é simples. Então, eu realmente passei praticamente a minha vida inteira dentro da Talent com esse pequeno problema de defender a criação, e muitas vezes, na maioria das vezes conseguia, mas com muita dificuldade, porque realmente é muito difícil, né? Muitas vezes, eu acho que quem trabalhou comigo, que se estiver assistindo, sabia que, imagina, como direção de arte, por exemplo, né? Lá dentro da Talent não valia uma imagem, vale mais que 1000 palavras. Eu vejo alguns layouts de Havaianas que o Marcelo e a Almap criou,
Eu falava, gente, porque sempre precisava ter um título, uma imagem e um texto. Sempre. Era muito difícil, raramente eu conseguia fazer. Então, nunca o trabalho de mídia impressa podia. Fizemos coisas lindas, eu não vou dizer, teve resultados excelentes, mas era um sacrifício muito grande passar no crivo do júri. Então, sempre houve realmente uma dificuldade no dia a dia, né? Mas, enfim, não tenho o que falar. Eu acho que hoje em dia, depois de tanto tempo, a gente vai guardando só as boas lembranças, né? Uma dama, como sempre, uma lei, não vai falar mal, eu entendo. Não, é brincadeira mesmo, a provocação foi para brincar. Ana Carmen e Fernando Meirelles. Eu acho que é uma profunda admiração pelo Fernando, que outro dia, por acaso, eu fui fazer uma gravação. Aliás, é muito interessante, né? Está ocorrendo. Eu estou aqui conversando com você, trazendo tantas coisas de tantos anos atrás, e é também para vai ter acho que um documentário sobre propaganda, enfim. E eu fui convidada para gravar e encontrei com o Fernando. E, de acordo com os protocolos, fazia um tempão que eu não vi o Fernando. E com o protocolo, a gente tinha que fazer o teste de Covid, usar o álcool, tudo. Então, nós estávamos totalmente livres para. Ele chegou, me deu um abraço. Imagina nessa época, você não abraça mais ninguém. Fiquei muito feliz de reencontrá-lo. Isso tem, acho que, menos de um mês atrás. Ele foi para mim, é um dos melhores diretores de comerciais e de cinema, né? Porque hoje em dia ele faz muito mais longa. É o Isso. filho dele, inclusive, agora está trabalhando mais com propaganda. Ele foi um grande parceiro e é um grande amigo e eu respeito ele demais. Não vou falar mal de ninguém, tá? Não, tudo bem. Era uma brincadeira mesmo, eu sabia que ia te desafiar, porque você é uma dama, imagina. Ana Carmen e Ricardo Freire. Outro também que tenho profunda admiração por ele, somos amigos até hoje. E é engraçado porque olha, eu desfilaria o nome de um monte de gente: Tony Rodrigues, o Carneiro, Marcelo Aragão, o Roberto Lauter. Eu não queria ficar dando nomes, mas são pessoas que, embora a gente não conviva é, que se eu encontrar hoje com eles, vai ser uma alegria, sabe? Se conserva os grandes amigos. Eu fiz novos amigos nessa área de arte e tudo mais que eu entrei, que eu participo e tudo mais, que eu chamo de novos velhos amigos, que é também um pessoal muito bacana. Mas na publicidade, eu acho que tive a felicidade de ter fazer grandes amizades e respeito mesmo, né? Gosto demais. Eu também, eu só elegi aqui alguns nomes para a gente comentar rapidamente, mas eu sei que você tem uma lista maravilhosa de pessoas, todos esses que você comentaram, talentos maravilhosos. Também não sou uma unanimidade, não, Fernando. Vamos lá, Ana Carmen e o meu amigo parceiríssimo Pascoal Fabra Neto. Poxa vida, ele então faz tanto tempo que eu não vejo. O que eu lembro do Neto é que ele sempre teve um bom humor. Assim, ele sempre trouxe um clima agradável, foi realmente Positiva, né? Sempre positivo, né? sempre positivo. Tem 4 filhos lindos, casado com a Lu, que é linda, e que eu não vejo há anos. De vez em quando eu vejo acho que no Facebook. E tenho profundas saudades e profundo respeito e gosto demais dele. Tá. Para terminar um jogo rápido aqui, saio da Ana Carmen e falo da Talent. A Talent versus W versus DM9 versus DPZ. Conta como era a relação entre todas essas agências. Olha, eu era muito boa, assim, entre as agências era muito boa. Teve casos assim incríveis, porque a DPZ ela torcia para a gente. Nós ficávamos de frente. O primeiro escritório da Talent ficava de frente para a DPZ. E era todo mundo torcia para a Talent, porque era uma agência que estava iniciando com uma proposta diferente, etc. Então,
cada conquista de um cliente havia sinalizações pela janela, parabéns. E Legal. eles, já como... eles soltavam rojão cada cliente que eles conquistavam. Então, eles iam lá na cobertura do prédio deles, e então era uma comemoração. Eu acho que havia uma torcida entre as agências. O que ocorria, talvez, era, entre essas agências todas, uma certa discussão por imaturidade, pelo momento, às vezes, que surgiam entre pessoas da agência, né? O Washington, quando saiu da DPZ. Então, eram coisas bem sérias. A DM9, o Nizam sempre foi uma figura muito polêmica, mas eu passei alguns perrengues também, assim, quando eu era presidente do clube de criação, porque era todo mundo querendo que entrar no anuário. Então, eram pessoas que estavam na sua efervescência de suas respectivas agências. Então, era difícil. Os egos eram bem insuflados na época. Mas a relação, eu acho que sempre havia uma torcida a favor, assim. Ou eu estou sendo muito ingênua. Eu acho que porque a gente não fazia frente, você está entendendo? A Talent era muito low profile, não fazia frente. Acho que então eu acho que era uma convivência amistosa e que até hoje eu acho. Eu estou acompanhando o Nizam, que ele está numa uma nova fase, né? Quase de autoajuda, assim, de ajudar as pessoas, de pensar, porque todo mundo se afastou, né? O Washington está em Londres, Isso. feliz, está sempre na mídia, porque ou ele publicando livro, ou dando notícias, o Nizam sempre acontecendo aí nas redes sociais, criou um novo Nizam. Então, é engraçado você ver, é sinal que a gente está velha, eu estou velha também, né? Porque você vê um passado que, para mim, é até recente, né? Onde todas essas figuras estavam num contexto totalmente diferente, e hoje eu vejo com a maturidade dessas pessoas e fico feliz por todos, sabe? Está todo mundo bem, né? E, e acredito que realizado, né? Então, a gente não fazia frente para eles. Eles eram muito em ebulição na época. Muito bom. Na verdade, a Talent foi uma referência, sim. Mas vamos lá, e muito grande junto de todos esses. Antes de eu terminar aqui com algumas palavras, Ana Carmen, deixa eu só responder aqui ao Felipe Ceballos, desculpa, Felipe Ceballos. Ele fala aqui que nós estamos falando de criptoarte, né? Quando a gente fala daquela arte que é digital e etc., é a criptoarte, sim, a gente sabe. Recentemente teve um documentário muito interessante no Fantástico, onde o Fesc estava lá, que faz parte aí dos grupos que a gente bate papo sempre no Clubhouse, e eu tive a oportunidade de bater um papo ótimo com ele lá, explicando justamente o que eu falei, que ele era da arte digital, e ele fez a transição para a criptoarte, né, para essa arte nova, essa arte que pode ser mintada, né, ela pode ser transformada num token aí e vira uma arte criptoarte, como ele está falando aqui, o Felipe. Então, só para confirmar aqui o que o Felipe colocou. Criptoarte. Não é, olha, ele chama Felipe, não é a minha praia, não, tá? Mas pode ser. Se quiser, a gente Quem começa. sabe, né? Eu tenho uns JPEGs bons para te vender aqui também, se você quiser. Vamos lá. A gente está encerrando, é 1 hora que a gente combina sempre de ter esse papo bacana, para não tomar o tempo de todos. Eu só queria dar umas palavras finais aqui, falando da Ana Carmen, que é assim, o Brasil só é um grande celeiro de talentos graças à incrível escola que pessoas como você, Ana Carmen, criaram no nosso país. Tá? Eu, pessoalmente, quero agradecer muito você, fui muito influenciado por todos os trabalhos que vocês fizeram, apesar do trauma, fui muito influenciado por todos os trabalhos que vocês fizeram, e tenho certeza que, na verdade, eu estou representando aqui a admiração de muitos, de todos que estão assistindo aqui, de muita gente que conhece e reconhece vocês como realmente o grande talento do Brasil na comunicação e no marketing. Tá? Ana Carmen Longobardi, muito obrigado por estar aqui com a gente, agradeço demais seu tempo.
Eu que agradeço. Foi um prazer e espero que a gente tenha falado alguma coisa de interessante para o público aí, que eu não sei quem é. Muita gente, muita coisa boa aqui. Depois eu te passo também as pessoas. Tá ótimo, então. Fico muito feliz. E Um obrigado prazer. para quem nos assistiu também, né, Fernando? Com certeza. Isso que eu ia falar agora, para quem está nos ouvindo também, todo mundo que está na audiência, e as pessoas que participaram, muito obrigado. E para quem está nos ouvindo no Clubhouse, tá? O nosso agradecimento também, nós fizemos esse teste de fazer a transmissão no Clubhouse para ver como é que fica. Espero que tenha dado certo, espero que todos tenham conseguido ouvir bem aí. E a gente me procura lá, eu vou estar em alguma outra sala logo em seguida aí, provavelmente colaborando com o Eric na sala de conexões dele daqui a pouco, e a gente pode bater um papo sobre o que aconteceu aqui também, a gente rouba um pedacinho do tempo dele para falar alguma coisa, se alguém tiver alguma pergunta a mais para a gente fazer, só para a gente respeitar uma hora aqui. E o Felipe agradeceu você pelas palavras, e ele disse que ele está na Argentina, mas ele disse que vai fazer alguma coisa de informações sobre criptoarte para nós dois, para a gente trocar uma ideia, tá Que bom? bom. E outra coisa, e felicidades para os brasileiros que estão aí no mercado americano. E a gente é vencedor, eu acho que o brasileiro, sim, tem muito talento, sem dúvida nenhuma, e nós sempre sabemos sobreviver. E veja Dedé Laurentino lá em Londres fazendo bonito, tanta gente bacana. Então, sucesso para todos aí. Um beijo no Círio, que está aí. Faz tanto tempo que eu não vejo, Marci e tudo mais. Estamos aqui na audiência, estão mandando beijos para você aqui também, com Tá certeza. bom. Querida, muito obrigado mesmo, foi um prazer Obrigada eu, Fernando. conversar com você, vamos fazer mais vezes, tá? Obrigada, Fernando. Até logo, pessoal, foi um Até prazer, logo. até logo. Tchau, gente. Obrigada.